Boa noite a todos, estamos começando mais um especial da Educativa. Nesta quarta-feira vamos discutir sobre o abandono dos animais. Algo que é muito comentado, muitas pessoas às vezes reclamam da situação dos animais nas ruas, mas hoje a gente vai poder discutir, debater um pouco mais esse assunto, junto aqui com os nossos convidados. Leandro Monteiro Inglês, boa noite, Leandro. Boa noite. Ele que é médico veterinário da Gerência de Zoonoses, é isso? Isso mesmo. Então tá certo. Junto com a gente também aqui é a Andressa Jacobs. É Jacobs, é isso, Andressa? Jacobs. Jacobs, colaboradora da ANDA, é isso? Sim. O que vem a ser o ANDA? A ANDA é a Agência de Notícias de Direitos Animais, Certo. que é uma ONG nacional. Uma ONG nacional, né? Que inclusive várias notícias aí, inclusive essa dos Beagles agora, que repercutiu bastante, né? Uma das últimas notícias com repercussão grande aí, também a ANDA estava junto com isso, Sim, né? acompanhando a cada minuto. Então tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais sobre isso. E junto com a gente também Juliana Ribeiro, da assistente social da JRMD. É isso, Juliana? Isso mesmo. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Juliana, que está fazendo um cadastro agora também junto aos novos moradores aí que estão recebendo as casas da Prolar também, coisas assim. Isso, isso. A JRMD Desenvolvimento Social é uma empresa contratada pela Prolar para cuidar do pós-moradia, que é assim que é entregue os conjuntos habitacionais da Prolar entre o desenvolvimento comunitário, que daí entra a gente para estar colaborando com eles nessa nova fase de moradia deles. E assim que a gente chegou lá, a gente identificou o número de cachorros, né, na rua, e a partir disso a gente entrou em contato com a zoonose para começar poder agora ver, a ter um trabalho aí junto aos animais. para ver o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando isso. Então tá certo. A gente quer também a participação de você de casa, mandando a sua mensagem através do 9905-4321. 9905-4321, para que você também possa participar, dar sua ideia, sua opinião a respeito dos animais abandonados. Mas antes de mais nada, como todas as vezes do nosso especial, vamos a um vídeo que explica um pouco mais e para que a gente possa ter uma ilustração da situação dos abandonos dos animais. Tá no ponto lá? Podemos chamar? Se você se chama Sofia, ou tem alguém querido com esse nome, por favor, não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Quando ela chegou, bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, assim, felpudinha, e foi trazida para fazer companhia para Brigitte. A Brigitte, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo da rua. Muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos dois casos, isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, ia até ficar feliz de ter uma xará como a Brigitte. Uma cadelinha que sabe ficar na dela como ninguém. Ela sequer late para não incomodar o dono. Mas eu contava da Sofia. Cadelinha acostumada a afagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha. E a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um pouquinho de lado. A Brigitte não se importa muito. Ela se acha no lucro. Casinha, ração, água, um ossinho do churrasco e passarinho para correr atrás. E tudo isso vem com um bônus extra, uma vez que a vida dela esteve por um fio. Mas a Sofia... Nesse último fim de semana, ela apresentou um olhar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma. Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro, de José Mauro de Vasconcelos. Nele os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que senti e também de algo que me intrigou.
O coração de vidro do título era a respeito dos bichos e representava como esse coração era frágil, quebrável? Ou era a respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções? Olhei para o lado, no chão, e a minha filha de 9 meses se divertia colocando a mão na boca da Sofia, puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa pequena vingança, um arranhãozinho, uma mordidinha, quem sabe. Apenas olhava para mim. Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. E quantos olhares de saudades a gente tem aí pelas ruas de Ponta Grossa, não é mesmo? Eu acredito que nós devemos ter, aliás, nós temos um número mais ou menos de quantos animais nós temos hoje abandonados em Ponta Grossa? O número de abandonados, não. Nós temos uma ideia que em Ponta Grossa nós temos em torno de 80 mil cães em Ponta Grossa. Agora nós não temos como dizer quantos animais estão nas ruas, porque a gente bate muito no quê? Nos cães peridomiciliados. São cães que têm dono, mas cães que vivem nas ruas. Quer dizer, vivem nas ruas não, eles vão passear na rua, depois voltam para comer em casa. Então, nós chamamos cães que estão nas ruas, não são cães de rua. O cão de rua não tem dono. Ele come o que ele encontrar ali, o que as pessoas estão fornecendo para eles de alimento. Agora, o cão que está nas ruas, não. Tem o seu lar, ele vai lá, ele vai dormir depois em casa, ele come, ele sai para dar aquela passeada, daí pode acontecer de mordidas, acidentes. Então esses cães peridomiciliados são mais problemáticos do que os cães que vivem nas ruas. Realmente na rua. Aquele que já vive na rua... Porque esse que vive na rua, ele já é mais esperto, ele sabe atravessar a rua. Esse que está na rua, muitas vezes não. Porque o dono sabe, ele tem que dar uma passeadinha e solta o animal. E aí que pode ter um acidente, porque o cão não está tão acostumado a andar nas ruas quanto aquele que vive nas ruas, né? Certo. Porém, agora, esses cachorros que estão nas ruas, ou até que esses que têm o seu dono, mas muitas vezes acabam saindo para essa passeada, que são os que geralmente são os focos problemáticos nossos. E aí acaba refletindo muitas vezes num atendimento, tanto para zoonoses, entre várias situações, né? Como é que está isso em Ponta Grossa hoje? Atualmente o que a gente passa para a população, que nós não fazemos atendimento a animais, porque nós não temos uma clínica para fazer o atendimento, para levar esses animais, fazer um atendimento como se deve nesses animais. Então nós fazemos casos esporádicos, dependendo do que acontece com o animal. Às vezes um animal que sofreu uma batida, às vezes só precisa de um corticoide, uma aplicação às vezes de um medicamento, e é um cão que está na rua mesmo. Então não tem o dono ali, não é localizado o dono, então a gente faz a verificação desse animal. Muitas vezes o nosso problema é, se esse animal tem uma fratura na pata, nós não podemos estar intervindo. Por quê? Porque às vezes é só uma fratura na pata. Então esse animal, se passar por uma clínica veterinária, poderia ser feita a reconstituição. Então esse animal colocaria uma tala, alguma coisa para poder fazer, sarar esse ferimento dele. E no caso nosso não, nós só fazemos em casos de atropelamentos graves, aí nós teremos que fazer a eutanásia do animal. Então nós não temos os medicamentos para fazer o tratamento desses animais, principalmente em casos de ortopedia, né, fraturas ósseas, em problemas mais graves, mas que não geram risco à vida do animal. Certo. E numa situação de um ataque desse animal aí, os proprietários são localizados? Como é que fica quando... A gente tenta localizar o proprietário, mas muitas vezes nessas horas não aparece o proprietário. A gente sempre tem que lembrar que o proprietário é o responsável pelos atos que o animal vem a cometer. Então, se ele causou um acidente de trânsito, quem responde é o proprietário do animal. Que deixou porque ele que deixou solto o animal.
Certo. Normalmente as pessoas passam essa responsabilidade para o município, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Andressa, agora quais são as notícias que Ponta Grossa gera para o mundo animal? Como é que está a situação? O que a ANDA tem noticiado a respeito de Ponta Grossa? Bom, várias formas no caso de maus tratos aos animais, né? O que eu posso lembrar agora de cabeça, a questão dos cães, ela é sempre polêmica, né? Porque as pessoas reclamam, as pessoas acham que é somente o cão que sofre. Na questão animal é o cão e o gato, no máximo o cavalo que sofre, porque é ele que está na rua, como o Leandro citou. É um animal que ele está em contato com as pessoas veem. Mas grande parte das formas de exploração, 98% da exploração animal, está no que a gente consome. Então a ANDA ela procura equilibrar isso, né? Não somente a questão, por exemplo, dos cães, dos gatos, dos cavalos, mas também do abate, no caso da vivissecção, que acontece na UEPG. Isso também é pauta. Né, o uso dos porcos no curso de medicina, agora com a polêmica dos beagles, isso está vindo à tona novamente. Os casos de maus tratos mesmo que acontece, a questão dos animais silvestres, o tráfico de animais silvestres. Ponta Grossa, infelizmente, é rota de tráfico aqui, né, a gente sabe. A questão da caça, né, é uma outra polêmica também, a caça de animais taxados como exóticos, como é o caso do javaporco. Então, são várias temáticas colocadas na ANDA, né, que não são pauta não somente aqui, mas de todos os locais do Brasil e do mundo. Então, mas a questão dos cães, é como eu falei, ela traz mais visibilidade em função do que as pessoas acham que é só aquilo que sofre, só esses animais que sofrem, porque elas veem nas ruas, né. A questão do comércio de animais, né, há um tempo atrás, Curitiba, foi apreendido um local que era uma fábrica de filhotes. Então, são temas diversos. A questão do matadouro, eu enviei um link agora para eles, estou aguardando o retorno para ver se, quem sabe foi publicado, não verifiquei, sobre a interdição do matadouro. Né? Então, são todas as formas de exploração animal que acaba acontecendo aqui. Que acaba se gerando em infelizmente, vem mais notícias ruins do que notícias boas, porque a gente não percebe muito uma mudança de postura por parte da sociedade perante os animais. Os animais ainda são coisas, é o que a gente estava comentando. O cão, o gato, as pessoas querem, por exemplo, que a prefeitura vá lá e limpe o local e retire esse animal dali, como se fosse uma coisa. Da mesma forma que compra um animal e daqui a pouco vai jogar fora, abandonar, como se fosse uma coisa, na periferia da cidade. Isso é uma cultura somente do Brasil ou Ponta Grossa, ou o mundo inteiro pensa no animal como objeto? Inclusive, tem uma série de casos no exterior, Europa, Estados Unidos. Né? O que acontece, às vezes, são políticas de controle, de fiscalização mais efetivas e mais fortes, por exemplo, que chega a ponto de proibir. Né? Por exemplo, o registro do animal, uma família lá, ela tem lá, todo animal, se você quer ter ele, você vai adotá-lo, ele vai ser registrado. Então, o poder público tem como saber, no caso, quantos animais são adotados. Então, há um controle maior. Mas isso acontece porque a sociedade é consumista e é capitalista. Né? O bicho acaba sendo uma coisa. Né? Não é só coisa aqui do Brasil. O Brasil ele teve um boom agora de explosão no caso de comércio de pets, em função do crescimento do poder aquisitivo do brasileiro. Né? Então isso no início do governo Lula e tal, começou a ter mais formas de comprar um bicho em vez de adotar um vira-lata, no caso. Só que ao mesmo tempo está aumentando o número de abandonos desses animais e aumentando a proliferação dos mestiços, que a gente sabe que é o mestiço do Rottweiler, o mestiço do Beagle ou do Poodle, que tem tanto, né? Então, do Pitbull, que muitas pessoas reclamam, mas na verdade é uma questão mais de criação. Então está acontecendo hoje uma outra dinâmica de cães, no caso, que é uma dinâmica que envolve muito o comércio dos pets. Certo. E nós temos hoje praticamente até os cavalos aí estão quase que virando nessa polêmica, já estão quase que se equiparando, pelo menos aqui em Ponta Grossa, quase que se equiparando na situação dos cães abandonados, assim como os cavalos, e gerando problemas graves, inclusive. Né? Nós temos aqui em Uvaranas, o bairro de Uvaranas, onde é quase que comum já a notícia de animais atropelados. Felizmente, pelo menos até onde eu sei, ainda não aconteceu nada grave para ambos os lados, digamos assim, tanto
tanto para o animal quanto para a família, que de repente pode se vir a perder uma família também por ali. Agora, a culpa já foi mapeado de onde estão esses animais? Não sei se nós temos alguma coisa para isso também, Leandro. Nós temos os locais mais problemáticos. Atualmente, o local com o maior número de atropelamentos de equinos é no contorno leste. Hoje o nosso maior problema está localizado lá, mas nós temos problema no Rio Verde, na Vilela, Jardim Carvalho, nós temos também aqui para saída aqui também próximo ali do Rancho Dallas, ali para frente, que foi o último animal atropelado também ali, que nós tivemos que fazer a eutanásia de uma égua também ali. Então e é um risco, atualmente eu acho que está um problema maior do que os cães. Bem como você falou, hoje eu acho que está ocasionando um problema maior que os cães por causa do risco a causar uma morte mais iminente, porque o risco de você atropelar um cão e causar um acidente grave é bem menor do que você atropelar um cavalo, pelo tamanho e pela forma do animal, que tem as pernas grandes. Quando o carro atinge o cavalo, então ele joga as pernas dele para frente, então o corpo vem para trás. Então o corpo entra direto pelo para-brisa e pode prensar os ocupantes desse carro, matando por essa pressão. E às vezes pode até ser não só no ato do acidente, mas a perca de visão que você tem com o veículo, a partir do momento, dependendo da velocidade. Sim, você pode bater em outra coisa, com certeza. Mas esse é o risco maior que nós temos, porque quando você bate, o risco maior do equino entrar para dentro e matar pressionado os ocupantes do veículo. Porque certo. Um cavalo normalmente é pesado, 300, 400, 500 quilos um cavalo, então com essa pressão, com a força, com a velocidade do carro, então isso fica mais pesado ainda. Normalmente a gente vê essa responsabilidade a partir do momento que acontece um acidente, tanto que a gente teve, pelo que me lembro no início do ano, uma situação onde se tornou bastante polêmica, onde levaram um animal que foi atropelado entregue na frente da prefeitura. Muitas vezes a transferência dessa responsabilidade, a partir do momento que acontece um acidente, eles já reclamam diretamente que a culpa é da prefeitura. De quem é essa responsabilidade? Nós temos... O poder público não pode se eximir um pouco da culpa, porque nós temos que estar fazendo as coletas desses animais. Então nós estamos com um projeto, nós estamos vendo para termos um local para fazer essa coleta desses animais. Nós temos o caminhão boiadeiro, nós precisamos de um local para dar destino a esses animais, para levar, porque esses animais são diferentes dos cães. Porque o cão você coleta para castração, dificilmente a pessoa vai buscar o seu animal para pagar uma taxa. Agora um cavalo é diferente. Você coletou esse animal, a pessoa vai lá pagar a taxa para retirar. Porque o valor financeiro de um equino é maior do que um canino, certo. Neste caso. Só que a gente sabe que pelas legislações, tanto a estadual quanto a municipal, é proibido criar animais de grande porte em zona urbana. Essa espécie animal. Então a gente sabe que é proibido. Então, só que nós só vamos no local quando nós recebemos uma denúncia por escrito, feito no protocolo geral da prefeitura. Então chega o endereço, tudo para nós irmos até o local para nós notificarmos o proprietário para retirar os animais de zona urbana. Peraí, então se eu tenho um problema, de repente, do meu vizinho que está tratando de um animal no fundo da casa dele, um animal de grande porte, de repente, ou até mesmo, às vezes, um cachorro onde o proprietário não faz a limpeza, a higienização do ambiente, eu posso reclamar isso para as zoonoses, é isso? Reclama, faz no protocolo geral da prefeitura a reclamação, lembrando que atualmente nós temos uma demora maior, porque hoje somos só 2 profissionais que fazem as reclamações, dependendo da área, tem a bióloga e eu como veterinário, que fazemos para a cidade inteira. Então hoje é humanamente impossível você atender todas as reclamações, então por isso que a gente pede um pouco de paciência para a população. Mas feita essa reclamação, o município fica com um número e ele pode estar ligando para as zoonoses, cobrando, não foram ainda, como que está o meu protocolo, para a gente ir até o local, a gente faz a notificação para o proprietário, dando um prazo para ele retirar esse animal, porque zona urbana ele não pode criar. Então muitas vezes a pessoa reclama, tem um monte de cavalo solto aqui. Se ele disser, os cavalos são de tal pessoa, nós temos
como ir até o local. A pessoa mora em tal local, dá um endereço para que nós possamos ir até o local e notificar essa pessoa para retirar esses animais que estão soltos e levar num local adequado. E normalmente a pessoa quer que simplesmente o caso dela se resolva por uma mágica, mas não quer fazer parte daquilo, não quer realmente reclamar. Sim, ele não quer dar cara para parecer que ele está reclamando. E muitas vezes reclamando no lugar errado, porque, por exemplo, se eu ligar para uma rádio reclamando ou para um meio de comunicação, não quer dizer que essa informação vai chegar até você. Muitas vezes certeza. você pode buscar essa informação no jornal, mas entre você ler o jornal e estar atendendo uma ocorrência, eu acho que é mais certo você estar atendendo a ocorrência e principalmente as pessoas reclamarem no local certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Continue acompanhando hoje o nosso especial da Educativa sobre os abandonos dos animais. Retornando no nosso especial da Educativa, lembrando que agora toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, você tem esse encontro marcado aqui no especial da Educativa. Na próxima semana, se não me engano, o Marcelo Ferreira vai estar trazendo para vocês o tema AVC. E sempre acompanhe aí, porque a cada quarta-feira vai ter um tema especial para vocês. Agora, continuando o nosso tema de hoje, os animais abandonados, nós vamos a uma matéria da Ana Cláudia Gambassi sobre o abandono dos animais em épocas de férias, principalmente. Vamos lá. A pequena Bacê e sua companheira são exemplos de uma atitude que aumenta de incidência nesta época do ano: o abandono de animais de estimação. Época de férias e as pessoas às vezes não sabem o que fazer com seus animais de estimação e tomam a pior atitude, que é abandonar. Assim como elas, muitos animais são deixados pelos antigos donos. Além de cruel, o abandono é um crime e deve ser denunciado. Para denunciar é preciso que haja prova ou testemunha. Seria interessante, se a pessoa vê um abandono de animal, fazer foto ou resgatar o animal. E se for um carro, por exemplo, pegar a placa do carro, que pela placa a gente tem como localizar o proprietário, e aí tomar as providências cabíveis. Isso é crime, esse abandono. Com certeza, e é um dos piores crimes, né? Porque você coloca um animal que está acostumado a ter tudo, jogado fora, como lixo. Nossos animais abandonados. Agora, resta saber, assim, tem muita reclamação. Animal abandonado a gente vê bastante. Agora, reclamação oficializada, tem muitas também? Tem bastante. Quantas reclamações chegam por mês para a zoonose? Em relação a animais, eu acho que pelo menos em torno de 20 a 30 reclamações. Oficializadas? Isso. Certo. Quase que como fosse uma por dia, né? Dessas 20 a 30, quais delas nós chegamos a soluções, a finalizar realmente a reclamação? Normalmente, eu calculo que em torno aí de 8 a 10 reclamações atualmente. Certo. Quais são os tipos de providências normalmente tomadas? Principalmente é reclamação. Reclamação em criação de animais como porcos, bovinos, equinos em zona urbana. Certo. E galinhas também em zona urbana, porque isso é proibido. A maior número de reclamações são em relação a isso. Esse nem eu não sabia. Galinha em zona urbana? Galinha em zona urbana também é proibido. É proibido, não sabia dessa. Sempre a gente lembra porque a população, porque todo mundo quer falar que, mas eu estou errado, mas o vizinho também está. Nós vamos atrás das reclamações. Quando é feitas as reclamações, nós vamos até o local e notificamos aquela reclamação que foi feita. Se ele quiser notificar que o vizinho então, também está, ele tem que resolver o problema dele, dizer que, não, eu estou tudo correto, então eu posso reclamar do outro. É justo. Sempre lembrando disso. Normalmente as pessoas gostam de se defender apontando defender só com o novos erro problemas, dos outros, né? Olha, mensagem chegando por aqui, inclusive todo mundo pode estar participando, 9905-4321. Moro no Conjunto Roma, já não aguento tanto cachorro. Virou uma vila de cachorros abandonados. Estamos com um que nós adotamos, que adotou. Teria como fazer com que a população se responsabilizasse por seus animais? Como é que está essa situação? Temos um cadastro para isso já? Está sendo preparado? Alguma coisa no gênero? Como é que está essa situação dos novos conjuntos aí? Na verdade, está a situação lá nos novos conjuntos igual está na cidade inteira, sem muita solução, né? O que acontece nesses conjuntos novos que são entregues é que esses cachorros são abandonados lá antes mesmo de a população ir morar. Então, alguns deles já estão lá antes, né, na época de construção desses conjuntos. Quando essas famílias chegam lá, eles já estão lá. Com a falta de muro, né, os cachorros acabam circulando dos próprios donos e acaba virando
uma vila de cachorros mesmo, porque a maioria deles tem donos, alguns não têm, né? A gente faz um trabalho com a população do Roma e do Atenas, de conversar com eles, prenda seu cachorro, porque agora a gente está tentando trazer o correio para lá. E uma das condições do correio é que os cachorros estejam presos, porque se atacar um carteiro, o serviço do correio é suspenso. E a gente tem feito esse trabalho durante 3 meses com eles. De conversar, o pessoal vem e denuncia pra gente, olha, o cachorro do meu vizinho, ele está atacando, está mordendo, já mordeu criança, a gente vai lá, conversa, a gente já passou a informativa, a gente já chamou os zoonoses para conversar com eles, a gente já está fazendo um trabalho para ver se tenta, né, fazer com que eles tenham consciência, manter o cachorro deles preso, né, mas a princípio o que está sendo feito é isso, a gente fez uma parceria com a zoonose, para estar castrando esses cachorros. A gente fez o cadastramento de todo mundo que tinha interesse de estar castrando, até, né, como eles não têm muro, eles ficam soltos, parar de procriar também, né? E a gente fez esse cadastramento mais a conversa mesmo com os moradores, de porta em porta, de informativo, para ver se a gente consegue prender, que eles mantenham os cachorros presos. Agora a pergunta é, a população tem colaborado? Tem, de certa forma, não tem como falar que está 100%, não está 100%. Inclusive, eu também sofro, toda vez que a gente vai fazer visita domiciliar lá no Roma e no Atenas, a gente bate palma, daí sempre veio os cachorros para morder, porque eles adoram alguém que bate palma, né? Mas, assim, a gente teve um resultado, sim, teve um resultado de várias casas prenderam seus cachorros. A gente percebeu que fez um cantinho, um canil, acabou fechando pelo menos uma parte do terreno para manter o cachorrinho ali, mas a gente ainda tem problema com os cachorros soltos. Sem contar que, mesmo tendo o controle de cada animal na casa, ainda acabam entregando, a população acaba abandonando nesses novos bairros aí, vem de todo quanto de outros lugares para deixar nesses novos bairros, é isso? Isso mesmo, então além dos cachorros que já vêm com eles e que acabam ficando soltos por não ter muro, mas tem dono, né? Eles têm comida, têm água, existe o problema dos cachorros abandonados. O que a gente pede para a população é que quando vê alguém abandonando os cachorros lá, pegue placa de carro, se conhece, pega o nome, porque para denunciar mesmo, porque isso não é normal, né? Abandonar, e é isso que está ocasionando problema nos conjuntos, né? Gera um grande problema. Outra pergunta aqui é, por que não castram os animais vendidos nos pets? Isso seria uma solução? Com certeza. Seria um primeiro passo, no caso, até que a população e a sociedade tenha consciência de que bicho não é coisa, não é objeto a ser comprado como um brinquedo. Existe uma reivindicação muito grande, inclusive. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, já erradicou o comércio de pets. Aonde? Em São Francisco, nos Estados Unidos, em toda a cidade. É proibido vender pets porque estava percebendo uma alimentação, né, desses animais nas ruas e abandonos, né? Até que a gente chegue lá, tem que ter alguns passos como esse. O animal tem que ser encaminhado castrado, porque senão vira uma fábrica de fundo de quintal. Nós temos vários casos de criadores clandestinos aqui na cidade, né, que ficam procriando. Quem já viu uma matriz, que são chamados de matrizes, as fêmeas, sabe a situação deplorável que essas cadelas chegam, que elas procriam direto, até que ficam doentes e são jogadas na rua. Ou seja, não é nem então, aguardar elas a recuperação são simplesmente dela. umas fábricas. E os machos também, né, na questão do cio da procriação. Esses filhotes, muitos são vendidos doentes, né, essas fábricas, essas feiras de filhotes, pet shops. Então, a população tem que ter essa consciência, né, não comprar. Mas, até que não tenha, né, que seja difícil para aquele que explora. Já teve algum vereador, ou já foi conversado com algum vereador para, de repente, criar esta lei, pelo menos para o município, para que houvesse essa castração já dos animais vendidos em pets? Existe uma grande resistência com relação aos animais de raça, aos pets, porque existe um setor que lucra com isso. Né? Todo setor que lucra, ele também faz um lobby junto à Câmara Municipal, o governo do Estado, conselhos e tal, com relação a isso. Né? Mas as entidades de defesa animal, tanto o Grupo Fauna, como a VEG, como as nacionais, sempre estão batendo nessa questão do fim da comercialização via lei.
né? Agora, a Curitiba já entrou com esse processo também, via lei municipal, eles estão recorrendo, agora tem um grupo lá, acho que o CRMV, entrou recorrendo a essa lei. Por quê? Porque tem a questão da exploração, da lucratividade desses animais. Mas, além da questão da lei, eu acho que o principal é educativo. A população pensa, quer adotar um animal, quer ter um amigo, como foi posto mesmo no vídeo, adote aquele que precisa. Não fica pensando que eu quero um cachorro YZ, um Yorkshire, ou seja o que for, porque é moda, porque daqui a pouco ele vai estar na rua. Agora, quando você adota um animal por amor mesmo, não interessa que raça ele tem. Você vai adotar que esteja no canil municipal, precisando de um tutor, um animal que está na rua, que será recuperado. Né? Mas enquanto a população achar que bicho é coisa, as coisas vão continuar, não adianta reclamar que tem bicho na rua. Não adianta ligar nas zoonoses ou fazer uma reclamação que os problemas estão vindo. Ela tem que assumir também a sua Temos que responsabilidade. fazer parte do problema. Sim, cortando o comércio. Admitir a nossa parte Com nisso. certeza, cortando o comércio de pets. Tá certo. Aqui no Residencial Londres são vários cães pelas ruas e lotes que já são poucas as casas muradas. E fui numa fazenda esses dias e os cães de lá parecem ser maltratados. E já houveram denúncias, o que foi feito? Teve uma situação aqui em Ponta Grossa que já foi reclamada também, eu não vou citar aqui o nome do estabelecimento, mas que tinha os animais lá maltratados. Isso tinha procedente? Eu não sei se você vai lembrar desse caso, Leandro. Lembro. Quando eu fui fazer, no dia que eu fui fazer a vistoria, não apresentavam os indícios de maus tratos. Pelo menos no dia que eu fui, eu não verifiquei os maus tratos que estavam inseridos ali com... Se de repente estavam acontecendo, a partir do momento que você levantou a polêmica, o pessoal... Eu fui até o local, não encontrei nada. Tanto é que foram mais outros órgãos depois observar também não... Mas se estiver acontecendo, a população pode denunciar de novo. Tanto é que nós temos o nosso telefone até para maus tratos animais, que é o número 153, né? 153. Isso. Então a população que tem lá, de repente, está acompanhando uma situação de animais com maus tratos, disca no 153, lógico, Isso. tem que dar a identificação e tudo mais. Sim, porque é o telefone da Guarda Municipal, então eles fazem uma triagem, eles vão até o local, se eles verem que o problema é um problema mais sério, necessita de auxílio de um veterinário, então eles entram em contato conosco, nas zoonoses, nós vamos até o local e fazemos um trabalho em conjunto. Eu soube, inclusive, que há tempos atrás aí a Guarda Municipal até acabou estourando, não sei se é essa a palavra certa, uma rinha de galo que acontecia também na cidade. Não sei se a zoonose chegou a fazer parte nessa ocorrência, mas eu lembro que a Guarda Municipal acabou, então, uma situação de rinha de galo. Né? Até agora há pouco nós comentávamos até do sofrimento dos animais. Né? Então, numa situação como essa, ainda existem muitos relatos de rinhas de galo na cidade. Geralmente, essas rinhas elas estão aliadas a outro tipo de crime, porque rinha de galo é crime, proibido, né? Geralmente está associada a outro tipo de criminalidade, ou um tráfico de drogas, ou uma outra coisa associada. Geralmente eu recebo muito relato e tal, é uma coisa até perigosa de se lidar. Nós temos relatos de rinhas de cães, também na cidade, tá? Rinhas de pitbull, isso acontece, a gente precisa de um efetivo maior agora, porque é uma questão mais de segurança, é perigoso, né? Não é um ativista, um defensor do animal que vai ter que chegar lá, tem que chegar a polícia, e às vezes polícia federal, né? Então são casos muito sérios. Com relação a maus tratos, que foi citado, a questão dos conjuntos habitacionais, a questão de prender o animal. Existe um lado, é importante a população saber, existe um lado que é o lado do ser humano, né? Para o carteiro chegar lá, ele precisa ter o cachorro preso, eles querem o cachorro preso porque, claro, ele pode atacar e pode gerar um ferimento no carteiro, no lixeiro, seja o que for, ou quem for atender o local. Mas, por outro lado, nós temos uma série de locais aqui na cidade de cães confinados, que a gente chama de confinamento. Tá? Então, corrente curta, muitas pessoas acham que corrente é uma coisa que é normal, que é tranquilo e que o bicho não sofre. O decreto 24645 de 1934, que é um decreto federal, tempo de Getúlio Vargas, que ainda vale no Brasil, diz que privar o animal de circulação, às vezes mantê-lo junto com outros que também gere terror, né, medo a esse animal, é maus tratos. Inclusive tem muitos abrigos
aqui na cidade que os animais são todos acorrentados, cada um numa correntinha de meio metro. E às vezes as pessoas acham, não, isso aí tudo tá certo, porque ele recebe comida, ele tem às vezes uma casinha, às vezes não tem, né? Tem casos que não tem, e tá tudo certo. E não. Né? Quando a gente trabalha pela linha dos direitos animais, né, que o animal tem direitos, ele também tem direito à circulação no ambiente. Muitas vezes também falta o esclarecimento até mesmo para essas, como você citou aí, de lugares de abrigo para esses animais, falta até o esclarecimento, muitas vezes a pessoa quer colaborar, mas não tem o conhecimento de como, né? A pessoa quer ajudar e ela acha que só recolhendo o animal ela vai ajudar. Na verdade, isso é um problema. Quanto mais você recolhe animais, mais as pessoas que não são educadas, como acontece na periferia, elas não vão pensar assim, aquela pessoa ela tem alguns animais, eu vou poupar ela, porque ela já tem alguns animais. Geralmente essas pessoas passam por problemas sérios até de saúde mesmo. A gente sabe disso, porque não é fácil encarar essa situação. Então, ao invés de fazer isso, a população vai lá, aquela pessoa lá tem animais, eu vou jogar mais um. Aquela pessoa, eu vou jogar uma ninhada. Então, essas pessoas, elas não têm mais controle, elas não têm recursos próprios, elas acabam dependendo de outros. Isso gera uma síndrome, que a gente chama de síndrome do acúmulo de animais. É um problema psiquiátrico mesmo, psicológico, que precisa de tratamento. E às vezes a pessoa acha que vai ajudar a pessoa levando mais um cão. Né? Ela está gerando um problema muito sério. Uma pessoa que está fragilizada já e precisa de ajuda. Né? Então, o acúmulo de animais, o recolhimento de animais vai gerar confinamento, vai gerar maus tratos, porque não é fácil você lidar com 100, 300 animais. Né? Isso não é natural para o animal. E por isso, e para pensar numa alternativa, enquanto a gente não tem uma política que cumpra com toda, né, que é a longo prazo, não vai ser com 2 anos. Os animais ainda ficam em segundo plano, vamos dizer assim, ainda, sempre ficam, né? A gente sabe, a gente tem conversas com a prefeitura faz anos, né, sobre essa questão. O problema dos cães não é um problema que se resolve em 2 anos, nem em 1 ano, nem em 4, nem numa gestão. O problema dos cães e gatos é um problema que é a longo prazo, tá? Então, é preciso ter esse foco, né? As pessoas pensarem que precisam conter esse processo de coisificação, né? E dentro disso existe a questão da reivindicação nossa à clínica veterinária popular, né? Porque é uma forma de você dar acesso àquele animal que ele está na rua, que a gente chama de animal comunitário. A lei estadual ela prevê hoje. Existe uma lei estadual que diz que olha, aquele animal que é cuidado, ele está numa praça, ele tem um cuidador registrado, precisa fazer esse registro. A pessoa que vai lá atende, já castrou o animal, já vacinou, ele está sob controle, ele não é bravio, ele é taxado como animal comunitário. Até que ele morra, porque ele não vai procriar, castrado ele não vai procriar, né? Ele vai viver pouco tempo, que na rua ele vive menos, né? E daqui a pouco ele morre, né? E não vai, ao invés, essa é uma situação mais melhor para a pessoa e para o animal do que recolher ele e confinar ele no meio de 300. Ou seja, antes de qualquer coisa, de levar esse animal para um abrigo ou deixar simplesmente, a primeira situação realmente é a castração. A primeira mudança que o brasileiro tem que ter na cultura dele é realmente ter um animal castrado. Hoje a população pontagrossense, ela já quer a castração. Fora aqueles que querem explorar os animais. Os que querem um animal de raça para virar fábrica, esses é outra coisa. Que até uma fêmea para ganhar dinheiro, daí que a gente chama de gigolô de cachorro, é outra história. Agora, aquela pessoa que a periferia, por exemplo, o Fauna trabalha isso há muito tempo, a lei já existe desde 99, ele sabe o que é uma castração. Então, hoje eles pedem, né? O Leandro sabe, eles querem a castração, eles sabem que a castração, o bicho não sente dor, ele é uma cirurgia com anestesia geral, somente um médico veterinário pode fazer numa clínica. Hoje o pessoal quer. O que falta é que tem que ter mais acesso a isso. Entendeu? Uma facilidade maior ou talvez até um custo mais baixo, ou alguma coisa nesse que facilite. E aliado a isso é a questão do comércio. Quando o pessoal começar a entender, eu quero um cachorro, eu vou recolher da rua aquele que precisa, o que está magrinho, que está com sarna, que é fácil de resolver o problema, e castrar, né? Ao invés de comprar, eu acho que muita coisa vai se resolver. Certo. Bom, tenho aqui mais uma pergunta aqui. Boa noite, moro no Jardim Pontagrossense. Constantemente vários cavalos ficam vagando pela rua. Não sei se tem dono, mas tem como denunciar? Uma das últimas perguntas, já está acabando o nosso programa. O grande problema é esse. Tem como denunciar? Tem. Só que para nós estarmos sabendo para onde nós vamos direcionar as nossas ações, nós precisamos saber de quem é o proprietário desse animal.
Se nós chegando lá no local, é tal pessoa que é o dono, aí nós vamos poder notificar. Porque, que nem eu falei, atualmente nós não temos um local para destino desses equinos. Então, não adianta nós coletarmos esses animais, nós vamos levar para onde? Então, pelo menos nós temos que saber quem é para notificar e pedir para a pessoa prender esse animal, no mínimo, prender esse animal e retirar da zona urbana. Tá, mas essa apreensão é feita hoje? Atualmente não, porque nós não aprendemos, porque nós não temos aonde levar esses animais. Não sei se de repente, se fizesse uma lista de cadastro das pessoas que, porque por exemplo, alguém de fazenda e tudo mais, para ele acaba sendo interessante receber um animal, por exemplo, um cavalo que é na situação. De repente, fazer um cadastro dessas pessoas que poderiam ser, não sei se é a palavra certa, o receptor desse animal aí, isso poderia... nós temos que ver legalmente isso, porque o proprietário, como a gente fala, o proprietário do animal tem os seus direitos sobre ele, em relação a isso. A gente não pode simplesmente pegar e retirar esse animal, porque daí aquela pessoa vai dizer um crime como se as zoonoses estivessem roubando um animal, vamos supor, de repente. Aí o proprietário vai falar, cadê o meu cavalo? Tá, teu cavalo estava solto. Tá, mas estava solto, mas eu quero o meu cavalo. Então ele tem o direito de pagar uma taxa, tudo levar para a zona rural, uma área onde não, mas ele tem o direito sobre o animal. A primeira coisa que nós teríamos que ter então para as zoonoses, primeiro é um espaço pelo menos para coletar esses animais, porque isso vai retornar para a prefeitura em relação ao que há taxas que serão para se manter cobradas. O mesmo local. E já tem uma programação disso, o prefeito já nós temos, até estava conversando até com o nosso superior, que é o Carlos Coradassi, ele estava verificando o dinheiro que vem agora para a gente fazer isso, já está até no papel, nós estamos providenciando isso, para ver o quanto mais rápido nós podemos identificar o local para fazer essa mangueira, para que nós tenhamos locais para levar esses animais e sempre a gente tem que pensar, não é só um local que fique acúmulo de animais, nós temos que lembrar que esses animais têm que comer, têm que tomar água, então tem que ter pasto para esse animal, tem que ter o alimento para que esse animal não seja maltratado. Tem um custo mensal de tudo isso. Sim. Bom, já estamos chegando ao final, eu gostaria sim das considerações finais e principalmente bem rapidinho, porque já estamos com o tempo corrido. Andressa, suas considerações? Bom, eu já falei sobre a campanha que a gente tem muito forte contra o comércio, né, e contra os maus tratos envolvendo esses casos, como eu falei, e tem foco que 98% dos animais que sofrem, você não vê, as pessoas não veem. Elas estão no que você come, no que você veste, na sua forma de se entreter, de se divertir, né, então acho que é essa mensagem. Certo. E inclusive tem um local para que o pessoal possa acompanhar as informações a respeito disso. Sim, né? Quem tiver interesse entra na ANDA, né, o site é www.anda.jor.br. Ali, se você entrar na busca Ponta Grossa, o Grupo Fauna, ou outras, a VEG, que é a ONG que eu faço parte, o grupo que eu faço parte, vai conseguir uma compilação de todas as matérias sobre direitos animais. Tá certo, muito obrigado. Juliana? Na verdade, quero fazer um apelo, né, para que não abandone seus animais, principalmente, né, nos conjuntos ou na cidade, em qualquer outro lugar, porque é muito difícil, a gente chega lá, a gente já está numa situação de vulnerabilidade social e ver aquela situação piorar, né? Então, fazer um apelo para todo mundo ter consciência e cuidar do seu bichinho e colaborar com a cidade, fazer o papel de cidadão mesmo. Tá certo. Leandro? O que eu tenho a considerar aqui que é muito importante, como esse programa está trazendo aqui, ONGs, pessoas que estão engajadas para melhorar a atenção desses animais nas ruas. Lembrando que a Prefeitura está realizando as castrações, então nós temos... Tanto o Grupo Fauna tem nos auxiliado, outras ONGs têm nos auxiliado, o cadastro que nós fizemos com a Prolar também, para nós castrarmos esses animais e tentando, assim, reduzir os animais nas ruas, lembrando que a população também tem que auxiliar-nos como? Prendendo os seus animais dentro do seu terreno, não deixando eles ter livre acesso às ruas. Tá certo, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E lembrando, toda quarta-feira vocês têm o nosso encontro marcado aqui no Especial da Educativa. Continuem acompanhando a nossa programação. Uma boa noite a todos.